Bom dia, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia com o professor Ulisses. Antes de tudo, faça a inscrição no canal, ok? Nos ajude. E, no mais, uma boa aula, uma boa semana de estudos. Não deixe suas atividades acumularem. Entre em contato comigo caso seja necessário. Eu estou à sua disposição, ok? Então, até o nosso próximo encontro. Fique aí agora com a revisão. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula com o professor Ulisses. Hoje, nosso assunto é sobre os climas do nosso território brasileiro. Mas antes, vamos aí falar um pouco da aula passada. O último assunto que nós falamos sobre o nosso território brasileiro, que foi na atividade de número 8, ele correspondia ao estudo sobre as bacias hidrográficas brasileiras. Vocês estudaram comigo que o Brasil é dividido em 12 regiões hidrográficas, em 12 bacias hidrográficas. Falamos também sobre cada característica de bacias hidrográficas, falamos sobre como é a morfologia de uma bacia hidrográfica, falamos sobre os dois aquíferos importantíssimos em nosso país, que é o aquífero Alter do Chão, na região norte, e o aquífero Guarani, que não simboliza somente o território brasileiro, portanto, ele também está em territórios vizinhos do território brasileiro, precisamente na bacia da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Nós vimos que o nosso território brasileiro ele é rico em rios. Vimos também que nosso Brasil, a maioria de todos, ou seja, todos os rios brasileiros são exorreicos, ou seja, o que são rios exorreicos, o que é uma bacia, o que é uma drenagem exorreica? São que os rios caminham todos para o Oceano Atlântico. Estudamos os tipos de drenagem também em aula passada. Vimos e estudamos sobre drenagem do tipo endorreica, arreica, exorreica e criptorreica. Vimos também que os regimes de um rio podem ser nival, pluvial, glacial ou misto. Vimos também que a foz de um rio ele se divide de três maneiras. Podemos encontrar da forma de estuário, da forma em delta, a forma deltaica, ou então a forma mista, que compõe assim então tanto estuário como também em delta. Isto foi a aula passada. Vamos ao nosso assunto de hoje, climas do território brasileiro. Mas vamos aí para o nosso TDzinho para mostrar a vocês bem direitinho sobre onde você encontrará isso no livro didático de geografia de vocês. Então, no livro de vocês, nós iremos encontrar aqui na página 41 sobre os climas do nosso território brasileiro, na página 41 do livro, tá ok? Temos essa pergunta sempre que carregamos conosco. Clima e tempo é a mesma coisa? Não, né? Por quê? Porque clima, ela se refere sempre a uma condição, a um conjunto de variações, veja, a um conjunto de variações do tempo de uma determinada localidade. Segundo Mark Sorre, clima é definido como uma sucessão habitual dos tipos de tempo num determinado local da superfície terrestre. Então, gente, demora em termos de 30 anos para que realmente possamos estabelecer um clima de um lugar. Então, é necessário sempre analisar os fenômenos atmosféricos durante aproximadamente 30 anos para conseguirmos identificar o clima de uma região. Então, podemos assim dizer que clima ele é diferente de tempo, porque enquanto o clima ele tem que ser levado em consideração todos os fenômenos atmosféricos durante um determinado período de anos. O tempo, ele é o contrário. O tempo, ele é apenas um estado atmosférico de um lugar num determinado momento, num determinado instante.
Vamos exemplificar. Hoje de manhã choveu, mas à tarde fez sol. Hoje à noite estava nublado, mas ontem à noite não havia nuvens. Isso corresponde ao estado de tempo momentâneo num determinado lugar, tá? Então, isso é a principal diferença entre clima e tempo, tá certo? E para classificar um clima, nós devemos sempre levar em consideração os seus elementos e os seus fatores. Os elementos de um clima correspondem à radiação solar, à temperatura, à umidade e também a chamada pressão atmosférica. E quais são os fatores climáticos? Os fatores climáticos são relacionados à questão da latitude, à questão do relevo, à questão dos fatores da maritimidade, à questão dos fatores da continentalidade e também os fatores relacionados às massas e às correntes de ar. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer é sobre a localização do nosso território brasileiro no planeta Terra. Se observarmos aqui este planisfério, nós vamos ver o território brasileiro localizado aqui nessa região. E observe que o Brasil ele está ao norte, cortado pela linha do Equador, e ao sul do território brasileiro ele é cortado por uma outra linha, que é o Trópico de Capricórnio. E observe ainda mais, meus amores, que o Brasil, grande parte do território brasileiro, ele está localizado principalmente aonde? Na zona tropical. E a menor parte do Brasil está localizado na zona temperada do sul. Partindo deste princípio, podemos entender que o clima que vai predominar o nosso território brasileiro, ele está aqui na zona intertropical do planeta, é a zona mais quente do planeta. Então nós não podemos esquecer que é nesta zona tropical que nós iremos observar é uma área que recebe os raios solares de maneira perpendicular e por isso ela é iluminada e também aquecida na mesma intensidade em qualquer outra região nesta zona. Apresenta esta zona chamada tropical as temperaturas mais quentes em nosso planeta Terra. Não é à toa que aqui no território africano temos o deserto do Saara e também na África nós temos também o deserto do Kalahari. Tá? São dois grandes desertos aqui no território africano. Em nosso país não temos desertos, mas temos áreas susceptíveis ao processo de desertificação. Basta lembrarmos, nós vivemos na região Nordeste, é uma área onde o nosso clima ele é tropical semiárido, né? Então nós temos no Nordeste áreas susceptíveis aos processos de desertificação. Então, a maior parte do território brasileiro ele está localizado, como eu já falei, na zona intertropical, ou seja, nas zonas de baixas latitudes, onde os climas oriundos principalmente dessa região são correspondentes aos climas quentes e úmidos. Um outro fator que é muito interessante sobre o nosso clima, ele refere-se à questão da nossa amplitude térmica. Professor, e o que é amplitude térmica? Amplitude térmica, meus queridos, é a diferença entre as médias anuais de temperaturas máximas e as temperaturas mínimas. Conforme isto se aproxima da linha do Equador, nosso território, obviamente, como já falamos, que é uma baixa pressão atmosférica, nós vamos aqui concentrar uma amplitude térmica menor. E o nosso país ele é dividido em 6 tipos de clima. Então, em nosso país, nós não podemos esquecer, devido à nossa localização geográfica, o território brasileiro
apresentará 3 tipos de clima, basicamente, que é o clima equatorial, apresentará o clima do tipo tropical e suas variações, e também obteremos também, por conta que pequena parte do território brasileiro está abaixo da linha do Trópico de Capricórnio, o clima subtropical. Então, uma das coisas que corresponde aí à caracterização desses 3 tipos de clima em nosso país também corresponde às influências que nós sofremos sobre as chamadas massas de ar, que aqui eu estou trazendo para vocês. Vamos caracterizar cada uma delas. Vamos caracterizar as massas equatoriais, as massas tropicais e a massa polar. Tá? Então, nós temos 2 considerações a serem feitas. As massas de ar durante o verão e as massas de ar durante o inverno. Tá? Então, essa aí é o nosso mapa sobre as atuações das massas de ar em nosso território durante o verão e inverno, pois elas provocam o quê? Alterações climáticas que são altamente significativas e importantes para a nossa agricultura e nossas outras atividades humanas. Então, meus queridos, falando sobre o clima brasileiro, vamos aí para o primeiro, que aqui está de vermelho, que é o clima equatorial. O clima equatorial tem 2 comportamentos durante o período de verão e inverno. Durante o verão, ele é influenciado pelas massas equatoriais continentais e as massas equatoriais atlânticas, ok? E durante o inverno, ele é influenciado pela massa polar atlântica. Durante o inverno, quando a massa polar atlântica influencia diretamente nessa região, nós vamos ver um fenômeno chamado de friagem. O que é o fenômeno da friagem? É quando há um rebaixamento súbito, certo, da temperatura. Quando a temperatura cai muito, forma-se então um fenômeno chamado de friagem. E este, repito, fenômeno ocorre durante o inverno, quando essa massa polar atlântica que está aqui, ela influencia diretamente a região norte. Uma outra característica é que essa região de clima equatorial no nosso país possui temperaturas médias elevadas, em torno de 24 a 26 graus Celsius. Uma outra característica é que a pluviometria nessa região equatorial ela tem uma grande incidência de chuvas, praticamente a mais de 2 milímetros anuais, ou seja, durante o ano chove muito, mais de 2 milímetros. Também essa região, por estar localizada principalmente na zona intertropical, nós iremos ter também uma reduzida amplitude térmica, mais ou menos em torno de 3 graus Celsius. Tá? Então, nós não podemos esquecer que o clima equatorial nós encontraremos principalmente na região norte, mas o clima equatorial, vocês podem perceber, nós encontraremos também numa parte do Maranhão, na região nordeste, e também uma parte aqui no Mato Grosso, na região localizada no centro-oeste. Próximo clima, aqui de número 2, como vocês já estão vendo, é o clima tropical, onde nós iremos encontrá-lo no Roraima, no estado de Roraima, na região norte. Vamos também um pedacinho aqui do estado do Pará, no pedacinho do Amazonas, mas é mais concentrado em Roraima. Temos também na região praticamente, por isso que é chamado tropical central do Brasil, porque basicamente ele permeia aqui toda a região centro-oeste, né, do Brasil. Pega também na região sudeste o estado de Minas Gerais, como você pode perceber. E aqui eu quero chamar a atenção, certo, para principalmente o Maranhão, voltando aqui ao Maranhão, né? Lembrando que o Maranhão ele está inserido tanto no clima tropical típico, como também aqui está inserido no clima equatorial. Outra coisa interessante é que nós temos aqui também grande parte do Piauí, território piauiense na região de clima tropical, né? Nós temos também um pedacinho aqui da Paraíba, do Rio Grande do Norte, tá? E temos aqui praticamente nosso território cearense. Também temos, obviamente, na região nordeste, o território baiano, tá bom? E nós não podemos deixar de caracterizar o clima tropical, sendo ele como temperaturas elevadas, principalmente durante o ano todo, acima de 24 graus Celsius.
Sua amplitude, devido à sua localização geográfica, é uma amplitude térmica que varia entre 5 a 6 graus Celsius. Quanto à questão do inverno e do verão, né? Das chuvas, interessante, o período chuvoso ocorre, sabe quando? Não é no inverno. O período chuvoso nessa região de clima tropical ocorre no período onde está o verão, né? Então, durante o verão, chove. E, ao contrário, durante o inverno, o clima, né, a região fica mais seca, tá certo? Por isso que nós vamos ver aqui também uma estiagenzinha, principalmente aqui, né, o período de seca no nosso Nordeste. A gente vê muito isso. No verão, repetindo, chove e no inverno se torna mais seco. A pluviometria, ou seja, a incidência de chuvas nessa região, ela também é elevada, né? Em torno de 1.500 milímetros anuais, mais ou menos isto. Essa região tropical é uma região que sofre influências, principalmente das massas tropical continental, massas tropical atlântica e a massa equatorial atlântica. São estas as principais características do clima tropical. O próximo clima que nós estudaremos nesse exato momento será o tropical semiárido. Ele está de amarelo aqui para vocês verem a sua localização. Ele está principalmente localizado numa região chamada de Polígono das Secas. É uma área que abrange os estados do Ceará, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte e Piauí. É uma área que corresponde à área mais seca do nosso país. É uma área onde nós iremos encontrar duas massas de ar que circundam neste território. É a massa equatorial atlântica e a massa tropical atlântica. Quero chamar a atenção para a massa equatorial atlântica, que fica situada aqui ao norte. No período do verão, ela, que é uma massa super úmida, principalmente de fevereiro, março, abril, é o período onde nós temos as chuvas. Estas que nós estamos vendo agora, justamente é essa massa equatorial atlântica que também traz este período de fevereiro, março, abril, a nossa quadra chuvosa, né? A nosso período chuvoso aqui no nosso território nordestino. Uma coisa interessante é que, além dessas duas massas e equatorial atlântica e a tropical atlântica, nós também possuímos aqui, durante o ano, duas posições da chamada zona de convergência intertropical. A zona de convergência intertropical é uma zona que está em todo o planeta Terra, principalmente entre os dois trópicos, o de Câncer e o de Capricórnio, por isso que é chamado intertropical, né? Zona de convergência intertropical. Um outro fator que vai nos dar uma caracterização de um clima propriamente dito nosso é o relevo. O relevo da região Nordeste, temos aqui o Planalto da Borborema, né? É uma área elevada e ele é principalmente um dos pivôs, é o pivô principal, é que quando essas chuvas vêm do Atlântico para o Nordeste, ela encontra uma barreira natural de chuvas, né? A barreira natural de chuvas, que é a barreira do Planalto da Borborema. Então, essas nuvens carregadas de chuvas, elas tendem a precipitar aqui no litoral. E quando elas perdem sua porção líquida e elas passam por cima do Planalto da Borborema, elas vão praticamente sem água nenhuma, né? Então, a umidade toda fica concentrada no litoral, tá? Mais tarde nós estudaremos que aqui é onde nós temos a chamada zona da mata. E entre a zona da mata e o sertão, que é aqui justamente nesse polígono das secas, nós iremos encontrar o sertão, nós temos o agreste, tá? Que é justamente nessa área aqui de relevo mais acentuado. Então, o Planalto da Borborema também funciona como uma barreira orográfica, né? Uma barreira orográfica, ou seja, de chuvas. Uma das características sobre o território brasileiro dentro do clima semiárido é que nós possuímos temperaturas elevadíssimas, né? A mais de 27 graus Celsius. Possuímos chuvas escassas e uma irregularidade e uma má distribuição dessas chuvas no território do semiárido, né? São menos que dos 750 milímetros anuais. Repito, menos que 750 milímetros anuais.
Por sua caracterização bem definida, as duas estações nós iremos observar que é somente o verão e o inverno, tá? O clima tropical atlântico, conhecido também como clima tropical litorâneo, é influenciado diretamente pela massa tropical atlântica. Ela é quente e úmida. Suas chuvas são intensas durante o ano. As temperaturas médias em torno de 18 a 26 graus Celsius. É uma área onde uma pluviometria bem elevada para sua localização devido à influência principalmente das massas oceânicas, do fator da maritimidade e, por sinal, por sua vez, obviamente, é situada no litoral e nada impede essas massas carregadas de umidade vindo para esta região. Então, por isso que a pluviometria varia em torno de 1.250 milímetros anuais, chegando também a 2.000 milímetros anuais. É uma área que chove muito aqui. Como eu te falei, quando eu falei sobre o tropical semiárido, é aqui localizado no Nordeste, é chamada Zona da Mata, aqui no Nordeste. O clima tropical atlântico, ele possui uma amplitude térmica maior, principalmente quando se aproxima no sul. Então, aqui nessa região, a amplitude térmica é muito maior, tá certo? O clima tropical de altitude, ele é influenciado por duas massas de ar, a polar atlântica e a tropical atlântica. Ambas influenciam sobre o clima desta região, que abrange aí principalmente Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e uma porção aqui do sul do Mato Grosso do Sul. E também uma parte do território do Paraná, mas principalmente a massa tropical atlântica, ela influencia a região sudeste e ela, durante o verão, ela ocasiona chuvas e durante o inverno, ela ocasiona os fenômenos chamados de geada, ok? O tropical de altitude é encontrado principalmente acima das altitudes de 500 a 1.000 metros de altitude, né? De 500 a 1.000 metros de altitude. Nós temos aqui na região aqui do sudeste brasileiro, principalmente aqui na confluência com o sul. Encontrado aí, então, no plano chamado Planalto Atlântico Sudeste. Neste clima, as temperaturas ocorrem em torno de 18 a 22 graus Celsius e, obviamente, a sua amplitude térmica é em torno de 7 a 9 graus Celsius. Este é o clima tropical de altitude. Então, o clima agora é o clima subtropical, localizado aqui no sul do Brasil. Abrange não somente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, como também abrange o sul de Mato Grosso do Sul e o sul do estado de São Paulo. É um clima localizado na zona temperada do sul. A média de temperatura é em torno de 18 graus Celsius anuais e sua amplitude térmica ela é bastante elevada para a realidade do nosso país. É em torno de aproximadamente 10 graus Celsius anuais. Quanto à questão das chuvas, sua pluviometria é em torno de 1.250 milímetros anuais. É uma área que chove muito e suas chuvas são bem distribuídas ao longo do ano inteiro. Quero chamar e atentar vocês para duas massas de ar importantíssimas que influenciam aqui no clima subtropical. A primeira delas é a massa de ar tropical atlântica, que durante o verão nós vamos ver um fenômeno também chamado de geadas, né? E durante o inverno nós iremos encontrar as nevadas aqui no sul do Brasil por conta da massa polar atlântica, ou também chamado de massa polar antártica. Então, meus queridos, para finalizar, temos aí a nossa caracterização. Os 6 tipos de clima em nosso país. O número 1 é equatorial, o número 2, como nós já explicamos, tropical, o número 3 semiárido, o clima 4 tropical litorâneo, o tropical atlântico, o 5 nós temos o tropical de altitude e o número 6 clima subtropical. Estes são os climas em nosso território brasileiro. Para finalizar, nós temos aí 5 perguntas sobre o tema. Primeira pergunta: em quais zonas térmicas o Brasil está localizado?
Quais os fatores possibilitam, assim, uma grande diversidade do clima em nosso país? Quais os climas estão presentes em nosso território brasileiro? Qual clima predomina em nosso território? Qual clima localiza-se abaixo da linha do Trópico de Capricórnio? Ok? Meus amores, lembrando, terminou de fazer a atividade, se fez no seu caderno, tira a foto para mim, não esquece de se identificar e envia para o meu número particular. No mais, um grande abraço a todos, uma boa semana de estudos e muito obrigado pela participação.